Olá pessoal, tudo bem? Todo mundo em paz, com saúde? Espero que sim. Quero desejar nesse início uma feliz e abençoada Páscoa a todos vocês. Tá? E vamos à nossa terceira atividade, né, desse bimestre. Bom pessoal, nós vamos para o capítulo 2 do livro de vocês, Conquista da Matemática, lá na página 36, tá certo? Na página 36 do livro de vocês, onde nós vamos falar dos... deixa eu mudar aqui, 36. Onde nós vamos falar do conjunto dos números inteiros. Tudo bem? Tá certo? Então, a gente, na reportagem anterior, vocês viram o conjunto dos números naturais, que são aqueles conjuntos formados só por números positivos. Tá? E aí nós vamos incluir o zero. Ele é um conjunto infinito, tá bom? Começa do zero, 1, 2, 3, vai. Ele é infinito. Mas houve-se a necessidade de incluir também números negativos, tá bom? Um conjunto que incluísse, que tivesse também, além dos positivos, tivesse números negativos. Imagina o seguinte, você deve em um comércio, tá? Vamos lá, vamos fazer uma comparação. Vamos supor que você deve R$100 em um comércio aí, né? E aí você deve, como é que você representa esse dever? Se você tivesse se alguém tivesse lhe devendo R$100, você colocaria mais, né, de 100, quer dizer, que você tinha, né, aquele valor para receber. Mas se você dever R$100, você representaria como? Com um sinal negativo, né, não é verdade? Então, você ia colocar menos, né, quer dizer, vai sair do seu bolso R$100. Então, e aí nós temos outras experiências também, outras situações que eu preciso de uma representação para valores negativos. Então, quando eu junto os valores negativos com os valores positivos, então isso é o que nós vamos chamar de conjunto Z. Tá certo? Então, eu coloquei aí um resumozinho, vamos lá para ele. Então, o que é? É a união dos números negativos, né, representado pelo sinal menos, aí do zero, né, que o zero nem é negativo nem é positivo, vocês sabem disso, né, e dos números positivos. Então, é a união, né, desses três conjuntos de símbolos, que representa a negação, né, vamos dizer assim, a anulação, né, algo nulo, que nem é positivo nem é negativo, e os positivos. Então, essa união, né, eu chamo de conjunto dos números inteiros, tá certo? Representado agora pela letra Z. Z, né, vem de Zal, não sei se é a pronúncia mais ou menos assim, né, que é do alemão, né, significa números. Então, essa é a representação numérica aí, tá? Isso aqui é a representação numérica, Z igual, tá? Aí você vai abrir uma chave, tá? Vai iniciar com os 3 pontinhos, a vírgula e os números negativos. Esses 3 pontinhos significa dizer que ainda tem números negativos para cá. Tem menos 6, tem menos 7, tem menos 8, quer dizer, não acabou. Esses 3 pontinhos a gente chama de reticência, tá? E tem esse significado, né? Aí você vai aqui para a minha representação, nós vamos parar no zero, tá? Aí a partir do zero eu tenho os números positivos, tá? Nessa minha representação não coloquei o sinal mais, tá? Isso não tem problema, tá? Os números positivos você pode colocar o sinal mais ou deixar sem sinal, tá certo? Sem sinal algum. Então eu vou entender que você está representando os números positivos. Os números negativos, não. Você é obrigado a colocar o sinal. Tá certo? Então, percebam outra coisa. Os números negativos, vamos ter o zero aqui como referência. Eu vou pintar aqui o zero aqui de uma outra cor para vocês terem ele como referência. Então, eu vou botar aqui uma cor mais escura. Então, o zero. Percebam, antes do zero, os números que estão à esquerda são negativos. Depois do zero, ou seja, à direita do zero, são os números positivos. É muito importante a gente perceber isso aí, tá certo? Para alguns conceitos que a gente vai ver agora há pouco.
Então, vamos para essas duas observações aqui, tá? Interessante. Então, as duas observações que nós vamos fazer é o seguinte. Vamos lá. Primeira observação. Representação acima com 3 pontinhos, que foi o que eu falei, que nós chamamos de reticência, né? E encerramos também com os 3 pontinhos, tá? Então, nós começamos com os 3 pontinhos e terminamos com os 3 pontinhos aqui, ó, tá? Começamos aqui e terminamos lá. Então, significa que esses números não terminaram, tá? Significa que é infinito, tanto no seu começo como no seu fim, tá certo? Essa é uma observação interessante. O conjunto dos números inteiros positivos, tá, coincide com o conjunto dos números naturais. Tá certo, gente? Então, o conjunto dos números... Aqui, só os positivos. Então, eles coincidem com o conjunto N. O conjunto N é o conjunto dos números naturais. Os senhores sabem disso. Tá certo? Porque o conjunto dos números naturais, iniciei falando, são aqueles conjuntos, são aqueles representados só por valores positivos. Então, eu represento Z+, então significa que eu só vou botar número positivo. E aí tem só reticência no começo, no final. No começo não tem reticência, significa dizer o quê? Que você começa a partir do 1, tá? A partir do 1. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7 e assim por diante, tá? Não tem fim, tá? Esta representação não tem o zero, né? E os números negativos é chamado dos conjuntos positivos. Então, só é conjunto dos números positivos, tá? Que tem, coincidentemente, é igual ao conjunto dos números naturais. A segunda observação é o conjunto dos números inteiros negativos representa simbolicamente por Z-, tá? Agora aqui, ó, como eu coloquei o Z+ lá, então vamos ver aqui o Z-. Aqui, deixa eu tirar essa reticência bem aqui, gente. Tá? Então fica menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2 e 1, tá? Só estou representando os negativos. Gente, vamos perceber o seguinte, ó, aqui o menos 6, ó, o menos 6 lá, nós começamos bem aqui, ó. E olha onde está o 1, tá? O menos 1. Então, vamos perceber isso aqui, que nós vamos já fazer uma comparação desses números, é interessante. Como é que eu representaria na reta numérica o conjunto dos números naturais? Reta numérica, né, esse símbolo, essa reta vermelha aqui, que tem essa ponta, né, essa ponta aqui no começo e no fim, significa que não tem fim e nem começo, né, infinita. E aqui os números embaixo, representando os negativos à esquerda do zero e os positivos à direita do zero. E os 3 pontinhos indicando a mesma coisa, tá? Que não acabou, né, que são infinitos. Então, é assim que a gente faz a representação dos números numéricos, do conjunto dos números inteiros. Na reta, os números negativos ficam antes do zero. A gente já viu, já repeti aqui 3 vezes, mas mais uma vez, porque é interessante a gente ter essa percepção. E os positivos depois do zero. Então, está destacado aí para não haver confusão. Os negativos são acompanhados pelo sinal menos, né? Todo mundo sabe, tá? E os positivos podem ter o sinal mais, mas isso é opcional. Porque a gente viu agora há pouco lá no início, tá? Que eu também posso deixar sem o sinal, tá? Só o número. E aí representa, simboliza, né, o valor positivo, tá certo? Então é dessa forma. Módulo de um número inteiro. Isso é muito importante. Módulo de um número inteiro. O que é isso? Tá? Lá no livro de vocês vão encontrar esse assunto lá na página 39, tá bom? Vamos lá, percebam isso aqui, ó. Percebam aqui essa representação dos números na reta numérica. Aqui tem uma reta numérica, azul, e a gente dividiu em 2 trechos aqui. Esse verde antes do zero, tá? Que começa aqui no menos 4 e vai até o zero, e o vermelho que começa aqui no zero e vai até o mais 3. Olha, pessoal, a distância de qualquer valor à origem, a distância, tá, gente? Eu chamo essa distância de módulo, tá? A origem é o zero, olha só. Então, aqui seria o módulo de menos 4.
E aqui é o módulo de mais 3, ou 3. Vamos ver aqui embaixo, como era que a gente estuda, como é que a gente lê isso aqui. Ó. Então, a distância, a origem é 4. Olha aqui à esquerda, tá bom? À esquerda de 0. 4 a 0. Então, 4 unidades. O módulo ou valor absoluto de menos 4 e 4, poderia ser aqui também, né? Do outro lado, é representado por esses dois traçozinhos vertical, esses dois pauzinhos, né? A gente costuma brincar nas aulas, né? Bota o número dentro. O sinal negativo significa dizer só que esse número está à direita ou à esquerda do zero, tá certo? Entendam isso. Tá? Quando eu falo módulo, só estou me referindo à distância de um valor numérico ao zero. Só significa isso, gente, a distância. É por isso que quando você vai retirar isso aí do módulo, o valor sai sempre positivo, sempre sem um sinal. Ou sem um sinal mais ou menos. Então, os dois tracinhos e o número dentro representam esse valor absoluto ou módulo. Tá certo? E o sinal negativo significa dizer que essa distância é à esquerda do zero. Tá? Olha só o outro exemplo de vermelho, 3. Tá? Distância, né, de 3 à origem. Tá? O módulo ou valor absoluto de mais 3 ou 3 é 3. Tá? Olha só a representação. Então, eu tenho os dois traçozinhos, né, os dois pauzinhos, o mais 3 dentro dele. Tá? E aqui, a outra forma de representar, eu poderia representar sem o sinal, mas quando você retira esses pauzinhos, vai ficar só 3. Então, esse sinal mais significa dizer o quê? Só que esse número está à direita do zero, tá? Veja isso aí, cuidado para não se atrapalhar com isso, tá certo? O sinal só indica em que direção, em que sentido está o número. Tá certo? Se no sentido à esquerda de zero ou no sentido à direita de zero, tá certo? Mas módulo representa a distância de um número ao zero, tá bom? Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Então, aqui o textozinho para vocês não esquecerem. Na representação do número inteiro acima, destaca-se a distância de menos 4 a 0 e a distância de mais 3 a 0. Essa distância é chamada de módulo ou valor absoluto, simbolizado pelos dois tracinhos aqui que a gente já falou, coloquei entre aspas, ainda sublinhei, né? Ficar bem destacado para vocês, tá? E estou pedindo que vocês revejam aí na figura. Vamos lá. Não considere, aqui é a continuação da leitura lá de cima, né? Observe que quando se fala em módulo ou valor absoluto de um número, não consideramos o sinal. Né? Foi o que eu disse agora há pouco. Positivo e negativo. E para que serve o sinal? Mais uma vez, o sinal só serve para te dizer em que sentido, em relação a zero, é esse número. Se no sentido à esquerda de zero ou no sentido à direita de zero. O sinal só indica isso. Tá certo? Não considera-se o sinal. Tá bom? Os números opostos. Vamos ver aí. Oporto. O que é uma coisa oporto, gente? Pensa bem. O que é uma coisa oporto? Oporto é o contrário, né? Não. Na matemática, nós utilizamos esses dois termos. O número oporto ou simétrico. São termos iguais, tá? São termos sinônimos. Então, quando eu falar oporto ou simétrico, estou me referindo de algo que são o contrário de si. Tá? Vamos na nossa representação dos números inteiros, tá? Nós vamos considerar o termo oporto ou simétrico, né? Valores, né? Vamos comparar a distância desses valores em relação a zero, ou seja, o seu módulo. Então, nós vamos considerar isso aí, tá certo? Se falando de números. São números que, quando representados na reta numérica, possuem a mesma distância da origem, tá certo? Só vai mudar o quê? Os lados. Um está para a direita do zero, o outro está à esquerda do zero. Mas a distância ao zero é a mesma. Percebam, por exemplo, vamos ver aí o menos 4 a 0. Qual é a distância de menos 4 a 0? A distância de menos 4 a 0, olha só. O menos 4 está à esquerda de 0, então a distância é, olha só, 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades.
Qual é a distância de mais 4 a 0? Agora, do outro lado direito de 0. Olha só, mais 4. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. 4 unidades também. O que a distância? Vocês concordam que é a mesma? A distância é a mesma. Do menos 4 a 0 para o mais 4 a 0. A distância é a mesma, não muda. E os lados? Né? Concorda que o menos 4 está para o lado esquerdo e o mais 4 está para o lado direito de 0? Então, é ou não é contrário? É. Então, esses dois números, o menos 4 e o mais 4, eles são chamados de opostos ou simétricos. Tá? Vamos lá, mais um outro exemplo. Qual seria o número oposto a mais 5? O oposto de mais 5 é quem? É menos 5. Por quê? Porque mais 5 tem uma distância de 5 unidades a 0 e o menos 5 tem a mesma distância a 0, quer dizer, 5 unidades também. Só que os seus lados, né? Um está para o lado esquerdo, o menos 5, e o outro está para o lado direito, o mais 5. Os seus lados são contrários, são opostos. Então, esses dois números, mais 5 e menos 5, eles são chamados de opostos ou simétricos. Tá? Espero que tenha ficado claro isso para vocês. Vamos comparar números inteiros. Comparar, você vai só dizer se esses números são iguais, são maiores, né? Quem é maior, quem é menor, né? Só isso. Claro, não vamos considerar o valor numérico dele, tá certo? Olha só, vamos observar bem aqui essa comparação. Eu estou comparando aqui esse símbolo aqui, menos 5, eu estou dizendo que é menor do que menos 2, né, que é menor do que mais 2, tá? A professora não tem um sinal. Você lembra que eu disse que quando não tem um sinal é mais, tá? Pode vir sem um sinal ou com um sinal, tá? Não esqueçam disso. Então, eu estou dizendo que menos 5, vou botar aqui com a outra cor para me destacar, menos 5 é menor do que menos 2? Sim, é menor. Se eu disser assim, menos 5 é menor do que menos 1, é verdade também, gente. Tá? Se eu disser que menos 5 é menor do que menos 3, também é verdade. Tá? Se eu disser que menos 5 é menor do que menos 4, também é verdade. Tá certo? O que eu posso perceber aqui? Eu posso perceber que, deixar como estava, que o valor menos 5, ele está um pouquinho distante, observa lá na reta numérica. Opa, me perdoe, desculpem aí. Aqui, ó. Ele está lá na reta numérica, bem um pouquinho distante, tá? Em relação à origem. O menos 2 já está um pouquinho mais perto, ó, né? Está um pouquinho mais perto da origem. Mas o menos 2, né? Vamos tentar inclinar essa reta aqui, botar ela na vertical. Vocês perceberiam bem claro que o 2 está bem acima aliás, o menos 2 está bem acima do menos 5. Então, sempre que um número estiver mais à esquerda do outro, aquele número que está mais à esquerda vai ser menor do que o número que está mais à direita, né? Então, o menos 5 não está à esquerda do menos 4? Está. Então, quer dizer que o menos 5 é menor do que o menos 4. O menos 5 não está mais à esquerda do menos 1? Está. Então, quer dizer que o menos 5 é bem menor do que o menos 1. Tá? Estou falando dos números negativos. E é claro que comparar os positivos, isso é fácil, né? Eu acho que eu não vou nem mexer mais nisso aqui para não virar confusão. Só quero que vocês observem isso aqui, percebam isso aqui. Então, vamos concluir dizendo o seguinte, que quanto maior for seu valor, né, representado pelo algarismo, seu valor numérico, quanto maior for o seu valor numérico, né, ele estando do lado negativo, menor é o seu valor real, né, em comparação a um número que está à sua direita. Tá certo? Espero que não vire confusão, não é só você prestar bastante atenção. Então, se eu tivesse aqui menos 10,
Se eu for comparar menos 10 com menos 1, quem é maior? Quem é maior? O maior é o menos 10 ou é o menos 1? É claro que é o menos 1. O menos 1 é maior. Por quê? Porque o menos 1 está mais à direita do menos 10. Lembra que eu disse que quanto mais à esquerda o número estiver do outro, menor é o seu valor? Pois é. Então percebam isso, tá certo? E aqui eu peço que vocês... eu escolhi aqui, como tem 3 atividades, 3 exercícios, tá? Eu escolhi para vocês fazerem e me enviarem, né, algumas questões de cada. Por exemplo, na questão 35, eu quero que vocês façam a questão 1. Tá? Na página 38, eu quero que vocês façam a questão 1, 2 e 3. E na página 40, eu quero a questão 1, 2 e 3. E na 43, eu quero a questão 1 e 2. Tá? Se vocês puderem e quiserem fazer as outras, não tem problema não, tá? Qualquer dúvida, também podem entrar em contato comigo, tá certo? Um abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus.